Oi, gente, tá frio, né? Vamos arrumar o cabelo antes. Pra ficar bonitinho no vídeo, né? Pelo menos. Tem essa... Tô usando essa luvinha que eu ganhei da minha sogra. Quando eu comecei a namorar com o Lucas. E aí as pontinhas é pra você conseguir mexer no celular. Bem prático. Mas eu tô no PC e aí é meio complicado mexer no PC de luva. E aí eu tô postergando, mas eu tenho que fazer. Meu plano é crochetar umas luvinhas aí, tanto pro meu sogro quanto pro meu namorado e pra mim, porque eu trabalho muito em PC. Meu sogro também e meu namorado também. Aí a gente protege o meio da mão. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras atuais que eu li nos últimos tempos e a que eu estou lendo atualmente, que é A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. Com ela eu tô tendo a experiência aí de ler no livro físico. Eu comecei ano passado, mas ler porque eu ganhei um Kindle e ele me proporcionou estar lendo muitos livros. Eu realmente leio mais porque eu ganhei um Kindle. Eu vi uns posts no Twitter, tipo, no X, né? Eu vi uns posts no X que as pessoas falam assim: ah, a pessoa acha que só porque comprou um Kindle ou ganhou um Kindle ela vai se tornar leitora do dia pra noite. Olha, eu acho que sim, porque aconteceu isso comigo. Eu queria muito ganhar um Kindle, e eu acho que a maioria das pessoas que querem um Kindle é para poder ler mais, e isso facilitou. Você tá no escurinho, você tá no confortável, aí você só fica tipo, né? Eu gosto bastante. E aí agora eu tô voltando um pouco, eu tô fazendo o caminho reverso, que é pegar um livro pra ler. E aí eu participo de um clube do livro. A gente tá lendo A Lâmina da Assassina agora. A gente vai começar a saga do Trono de Vidro. E eu tô gostando, mas eu tenho notado que eu não tô gostando muito da escrita da Sarah J. Maas. E aí agora eu vou defender o meu ponto antes que me ataque. Eu gosto de me titular uma leitora novata porque eu comecei mais a ler ano passado. Então eu li bastante livro, mas comparado às pessoas que leem mesmo há mais tempo do que eu sou novata, porque eu li bastante livro, mas assim, eu leio um ou dois por mês, às vezes só um, às vezes três, então eu li pouco comparado, né, vamos dizer. Então eu ainda tô descobrindo as coisas que eu gosto. E eu li a saga de ACOTAR, o livro que eu mais gostei dela foi o da Nesta. Eu, pra ser sincera, sou Nesta Girl. Eu não gosto muito da Fire do Zayden hoje. É que eu gosto de atrás. Eu não gosto muito da... eu não gosto muito da Fire do Riz. Mas... enquanto eu li os livros, eles não me fizeram me afeiçoar tanto pelos personagens ou pela dinâmica. E enquanto eu lia o de Chamas Prateadas, eu gostei, mas mesmo assim não era uma leitura em que eu ficava muito entretida por muito tempo. E agora eu estou lendo... Por mais que ela mudou, eu tentei ler Crescent City, né? Não sei como é que é... Lua Crescente, Cidade de Lua Crescente, e não gostei, tipo, muitos detalhes. Então eu não consegui... Foi o primeiro livro até que eu abandonei. Eu não sou muito de abandonar livros. Não sou, ainda não cheguei nesse limbo. Mas Lua Crescente, Cidade de Lua Crescente foi o primeiro livro que eu abandonei. Aí, bem, eu peguei e comecei a... Estava me incomodando a blusa ali. Bom, eu comecei a ler e abandonei o livro. Aí eu não consegui. E aí agora eu tô lendo de Chamas... Opa, A Lâmina da Assassina. E não tenho gostado tanto, porque eu acho que ela dá uma descrição muito, mas muito detalhada. Ai, mas isso e aquilo. E não é que é negativo, mas eu acho que o jeito como ela faz não me pega, não me prende. E eu não consigo gostar muito do livro. Eu ainda tô no começo dele. Tô lendo a Liga dos Piratas. A minha pretensão é acabar daqui uma semana e pouquinho. É um livro que eu vi que tem 400 páginas. E é isso, né? Mas falando um pouco das minhas leituras atuais, eu li esse livro aqui chamado Descolinizando Afetos, de outro clube do livro que eu participo. Lá eu gosto bastante da dinâmica, porque
as pessoas recomendam os livros e aí às vezes não é nem o estilo que eu leio, mas aí a gente deixa um mês aí pra ler e vai lendo o livro e tal, né? A gente acabou de terminar, já fez a conversa sobre esse livro. Eu gostei muito da vibe do livro porque sabe aquele professor que dá conhecimento e ele é o chato, e tem um outro que dá conhecimento, mas ele é o legal? Esse aqui pareceu que ele tava dando um conhecimento e ele era um livro legal, entendeu? Eu não me imagino uma pessoa não monogâmica. Eu sou uma pessoa monogâmica, ele fala meio que de não monogamia, mas ele trata sobre outros assuntos também. Então, gostei bastante da abordagem que usou. O outro livro que eu li foi o último livro da saga de Off Campus. Na verdade, não foi o último, porque o último é O Legado, né? Mas eu li o livro do Tucker e E não tem como, eu não gostei do livro do Logan. Se eu colocasse assim, ordem da cronologia de como eu gostei, foi o Acordo, a Conquista, o Jogo e o Erro. O Erro é o do Logan, né? Eu gostei muito do primeiro livro. Eu gostei que também falou da questão ali da Hannah, porque eu acho que eu não tinha lido nenhum outro livro que falava abertamente que a personagem tinha sido, né? E aí, toda vez que acontecia deles entrarem nesse assunto desconfortável, eu não gostava, mas eu gostava pela sensação que me causava. De tipo, como se fosse um assunto a ser lidado mais hoje em dia, certo? Então, e aí já falando, como é um livro de romance, eu gostei muito da dinâmica do casal, gostei muito como eles foram crescendo. Com certeza tem cenas ali que não faz sentido, que faz sentido ter tirado da série, ou quando assisti a série eu julguei por não estar igual ao livro, mas uma das cenas que eu gostei que eles removeram foi depois que ele sai lá do embate com o pai dele, e aí eles estão no meio da estrada, e aí começa a tocar uma música no carro, e aí eles vão ter um momento entre eles, se é que me entende. E aí nisso não faz sentido, sabe, aquela cena. Eu sei que a gente às vezes é jovem e tal, mas não faz sentido, na minha opinião. E aí eu acho que eles fizeram certo, por exemplo, nessa cena ter removido da série. Dando um ponto da série, é que eu acho que eles deram muito foco também no casal do Dean e da Ali. Mas eu acho que faltou alguns momentos maiores entre o Garrett e a Hannah. Mas eu gosto bastante deles no livro, é o meu primeiro livro. O segundo livro que eu gosto bastante é o do Tucker. Eu gosto bastante da dinâmica dele estar ali por ela. Eu gosto de ver que ela desenvolve a autora, a personagem da Sabrina, de que ela tem dificuldade ali de confiar, de que ela não consegue expor seus sentimentos, e dá até uma raiva que você fala assim, meu Deus, eles não vão ter um momento. Então, de todos os livros, o que eu senti é que às vezes resolvia no 45 de segundo tempo e você quase não tinha um aproveitamento das cenas dos casais. Mas, por mais que aconteceu isso também no da Sabrina, eu gosto muito da dinâmica deles até dar tudo certo. E que eles vão ter uma filhinha e que aí eles tomam as decisões bem maduras. Então eu gosto dessa dinâmica deles. E eu consigo muito entender a Sabrina e o Tucker ali. Então eu sinto que o desenvolvimento dentro da cabeça deles faz muito sentido para a história que eles viveram, né? E tal. Eu não tenho... Eu gostei bastante do livro da Ali também. E do Dean. Gostei da dinâmica deles, mas eu não tenho muito a agregar. E aí eu vou falar do que eu não gostei, que é o do Logan. Tipo, ele fala que tá tentando ali não se afeiçoar pela Hannah e pipipipopopó, mas... e aí quando ele começa a se envolver com a Grace, fica parecendo muito forçada as coisas que acontecem entre eles o tempo todo, na minha percepção. Tipo, nossa, eu tive uma conversa com a Hannah aqui e agora eu entendi que a Grace é o amor da minha vida. Tipo, na minha cabeça eu sei que dá pra ter tido uma reflexão, mas foi muito... Não dá nem pra estralar. Mas foi muito abrupta, muito imediatista e tal. Então, eu não consegui gostar, porque não vi desenvolvimento. Por exemplo, ela foi pra Paris e aí corta pra ela com o cabelo diferente e tal. Tá, e o desenvolvimento dela? Não teve. Aí eu achei que eles focaram muito nas relações que eles tiveram com o outro e tudo mais. Mas de todas, esse foi
pra mim, o pior livro, porque se os outros eu já acho meio corrido, esse eu achei muito mais. Bom, queria dividir então essa experiência de estar lendo com o livro. Ah, eu não dividi. Então aí eu comprei o livro da Lâmina da... Cortando então um pouquinho. Eu comprei ali o livro da Lâmina da Assassina. E aí eu tô lendo e tá sendo um pouco dificultoso, assim, pra me afeiçoar pela escrita da Sarah J. Maas, mas também pela dinâmica do próprio livro, de segurar, de mexer, porque eu sinto que talvez eu possa não ter curtido tanto, mas no Kindle eu já teria acelerado um pouco a minha leitura. Eu tava com o objetivo de tentar ler 20 páginas por dia, e 20 ou 40, e aí no Kindle às vezes eu coloco o tempo. Ah, eu vou ler 1 hora hoje, ou 30 minutos, então eu consigo quantificar no Kindle, e no livro eu quantifico por páginas. Mas não tenho tempo de leitura, e às vezes eu acho que eu gasto muito tempo lendo alguma página, etc e tal, né? Então, pra mim, tá sendo uma adaptação ler em livros, né? Por fazer esse caminho reverso, de não sair do livro pra ir pros Kindles, e sim sair do Kindle pra ir pros livros, certo? Mas eu tenho gostado mais ou menos, razoavelmente. Ainda não me afeiçoei tanto pela Cealena. Não sei se esse é o nome dela. Assim, que se fala. Enfim. Mas é isso, então. Eu tenho gostado bastante da experiência de trocar o Kindle pelo livro. Isso eu tenho gostado. Eu queria estar dividindo isso. Queria comentar que eu finalizei aí a saga de Off Campus, Amores Improváveis. Gostei bastante. Não sei se eu pretendo ler O Legado, pra ser sincera. Eu ouvi dizer que você precisa ler o livro da Briar pra ler O Legado antes. E aí eu não sei se eu quero entrar nesse esquema de pirâmide, pra ser sincera. Mas aí eu gostei bastante. Eu gostei bastante de assistir a seriado. Depois de ter lido... Eu já tinha lido 3 livros. Eu tava no livro do Jim quando eu estava assistindo o seriado. Então, peguei spoiler e não peguei, né? Porque não tava 100% igual. E não é que foi ruim, mas... alguns momentos atrapalhou minha experiência, porque eu esperava alguns acontecimentos. Mas foi de boa também, tranquilo. Porque é uma adaptação. Mas eu gostei bastante de ter lido essa saga inteira. De ter lido ali o Desculinizando Afetos, que foi. E agora estamos aí na última leitura do mês de junho, que é a Lâmina da Assassina. E aí eu espero que num futuro próximo eu divida aí pra vocês, compartilhe a minha experiência terminando esse livro. E talvez eu já esteja lendo O Trono de Vidro. É que eu não tô com o livro aqui, mas O Trono de Vidro está ali. Tem Tempestade de Ônix e uns livros brasileiros que eu comprei que eu pretendo ler depois também. Ali tem a saga de Harry Potter, que eu nunca terminei, parei no segundo livro. E aí tem uns livros ali que eu tenho que ler. Mas os de Hábitos eu já li, e eu tô pensando em ler Hábitos Atômicos. Eleanor Parker eu já li. Enfim, só comentando, gente. Mas é isso. Valeu aí pra quem assistiu e bye bye, até a próxima!